Começa esse programa nosso hoje com alegria e com tristeza também, não é? Alegria porque sempre é motivo de alegria a oportunidade que nós temos, qualquer que seja, em qualquer lugar, em qualquer momento, de estarmos reunidos, falando sobre Deus, aprendendo sobre Jesus, internalizando o Evangelho dele na nossa vida, sempre é bom. Então, por isso esse momento é muito especial e por isso que ele traz alegria para mim. Ainda mais sabendo que eu estou compartilhando esse sentimento, não somente com vocês aqui no estúdio, mas com você que está aí nos acompanhando agora pela internet ou que está assistindo esse programa. Isso me deixa muito feliz. Mas me deixa triste também porque toda despedida dá tristeza, né? E hoje é o nosso último programa. E é o nosso último programa porque Daniel só escreveu 12 capítulos. E por isso esse é o nosso último programa. E a nossa série toda foi montada sobre o livro do profeta Daniel. E esse livro do profeta Daniel sempre foi para mim um livro muito especial. Eu já preguei sobre Daniel muitas vezes, várias vezes, durante o meu ministério como pastor. Já dei estudos sobre Daniel, mas eu nunca fiz com tanta sinceridade e com tanta intensidade de coração como eu fiz aqui nesses dias com vocês, aqui no estúdio, com você também que me acompanha. E para mim fez muito bem. E eu sei que todos nós somos abençoados pela palavra. E eu orei, e a cada dia eu orava, antes de iniciar aqui, como agora estava orando, antes de entrar, para que a palavra ela não seja infrutífera na sua vida. Ela tem poder, é a palavra que comanda o universo, é ela que sustém, que rege todas as coisas. Mas ela só pode gerar fruto em mim, ela só pode produzir em mim, se eu aceito, se eu recebo como palavra de Deus. E eu sempre venho com essa expectativa. Eu sou aquele que joga a semente. Eu estou jogando a semente aqui. Jogo a palavra aí, jogo a semente aqui. E alguma coisa ela vai gerar na tua vida. Ou ela vai gerar frutos, ou ela vai gerar uma alegria momentânea, ou ela vai gerar aquele sentimento, aquela efusividade, né? Nossa, que interessante, que coisa, nossa, fora do comum. Ai, que maravilha. Mas depois de um tempo isso passa. Ou ela vai simplesmente se ajuntar a alguma coisa da sua vida, vai fazer parte de um agregado de coisas que você chama de minhas e com que você se identifica, ou então ela vai revolucionar o seu coração e vai dar um significado diferente para a sua existência. Mas neutro você não pode ser diante da palavra de Deus, muito menos diante da verdade do Senhor. E eu venho aqui hoje mais uma vez como um semeador dessa palavra, agradecendo a Deus pela chance que Ele me deu de poder compartilhar tudo isso com vocês e poder compartilhar a mensagem última desse programa também. Como eu disse para vocês, Daniel é um dos meus livros preferidos da Bíblia, embora eu tenha vários livros da Bíblia que eu gosto muito, mas ele até marca a minha família, porque eu tenho um filho que chama Daniel, e pelo significado do nome, e pelo contexto todo que eu vivi no momento que ele nasceu, eu achei que esse nome seria propício para quando ele nascesse receber. Então ele recebeu o nome de Daniel. E a minha filha, ela faz aniversário no dia 22 de outubro, que é na profecia, como nós estudamos aqui na série, a data limite, em 1844, quando termina os 2.300 anos ali, vocês estão lembrados? 22 de outubro de 1844. Então, eu tenho uma família assim, como eu posso dizer, profética, né? Uma família escatológica. Os meus 2 filhos foram marcados por isso, né? É até uma coincidência interessante aqui que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Mas hoje, nós estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que mexe com muita gente, e é um assunto que, ao mesmo tempo, ele já é muito batido, muito conhecido e polêmico também, ele é extremamente atual, e cada ano que passa, nós vamos vivendo mais e mais essa atualidade desse tema. O que se fala sobre os últimos dias. Muita gente hoje tem teorias a respeito do fim, e o fim hoje, por mais estranho que seja a gente admitir isso, ele está sendo sentido pela nossa cultura. Aquilo que a gente chama de inconsciente coletivo está repleto desse sentimento, dessa sensação. Hoje a gente considera a possibilidade da humanidade desaparecer. Existe uma série de programas na TV chamada Um Mundo Sem Ninguém. E de vez em quando eu assisto essa série. Eles consideram o fato do planeta Terra existir sem a humanidade. E nós somos levados a compreender que o grande mal do planeta somos nós. A Terra vive muito bem sem a gente. E o planeta, depois de 1000 anos sem a presença do ser humano,
ele voltaria a ser tudo aquilo de bonito, de perfeito, de maravilhoso que ele poderia ter sido, se nós não tivéssemos existido. Nós somos o grande mal, né? É o que dizem alguns. Outros calculam datas para o fim, outros vivem obcecados com a ideia do fim, outros acreditam que o fim não virá, outros aguardam o fim, colocando o fim como se fosse assim uma espécie de uma transição de eras. Não haverá um fim, haverá uma transição de eras. Outros aguardam uma visitação alienígena que vai nos colocar em contato com uma outra cultura e vai revolucionar a nossa tecnologia. Algumas pessoas acreditam, como você vê em vários filmes, inclusive recentemente aí saiu um filme chamado Presságio, né? Que uma tempestade solar pode acabar com a vida na Terra. As pessoas têm diversas ideias, né? Uma das mais populares agora, que tem crescido, e até com data já, eu já comentei aqui durante os nossos programas, é a teoria do 2012, 21 de dezembro de 2012, de acordo com o calendário maia, né? É um calendário que, de acordo com os historiadores, foi preciso em todos os eventos que eles mediram. E esse calendário termina nessa data. E qual seria a razão do término do calendário? A humanidade, carregada por essa sensação do fim, já chegou à conclusão, é porque é o fim. Então, 21 de dezembro de 2012 é o fim. É uma pena que não dá nem para chegar no Natal ainda, né? Como eu falei para vocês, não dá para curtir a Copa do Mundo, as Olimpíadas, nada disso, né? Podiam colocar para depois, né, esses maias, né? Mas, enfim, o que a gente pode entender sobre isso? Eu sei que muita gente, quando fala do fim, tem essa visão catastrófica, apocalíptica, destrutiva. E em momento nenhum a Bíblia mostra essa visão. A Bíblia fala, sim, de transições, a Bíblia fala de dificuldades, a Bíblia fala de provações, a Bíblia fala de momentos tensos que fecham a história desse sistema do mundo em que nós vivemos. E o nosso último programa falou muito sobre isso. Mas a Bíblia sempre termina com uma nota de esperança. A Bíblia sempre termina colocando a nossa mente e o nosso coração numa perspectiva diferente. E é essa perspectiva do fim, que na verdade não é fim, é início, que gostaria de deixar com vocês, que vivem hoje, de acordo com o que eu creio, nos últimos dias. Porque eu tenho certeza que nós vivemos nos últimos dias. Hoje os profetas, como eu disse para vocês, não são mais os religiosos. Hoje a televisão, os filmes, os jornais, os ambientalistas, os cientistas, todos eles não conseguem enxergar a vida como nós vivemos durando por muito tempo. Enquanto a gente consumir as energias das fontes que nós consumimos, enquanto o nosso mundo depender de petróleo, enquanto nós vivemos o conforto que nós temos, e é impossível você voltar e regredir a tecnologia da humanidade hoje a um período pré-medieval, enquanto nós vivermos como nós vivemos, o mundo está decretado para o fim. A natureza não suporta mais isso. Hoje existem países como os Estados Unidos que consomem o que seria necessário para poder manter só a necessidade energética daquele país, o equivalente a 3 planetas Terras, para poder durar, para vocês terem uma ideia. Quer dizer que nós estamos, cada dia mais, cavando a nossa cova com as nossas próprias unhas. Então, essa é a realidade do planeta. Mas será que nós estamos vivendo essa contagem regressiva, assim, a esmo, sem uma intervenção divina? É claro que não. E a palavra de Deus nos fala que não é assim. Deus guiou a história até aqui. E o livro de Daniel foi incessantemente concludente e enfático em mostrar como Deus guiou a história, para que você tivesse essa certeza de que o fim não é como dizem. Então hoje nós vamos considerar como serão os últimos dias e qual é a mensagem de Deus para nós que vivemos os últimos dias, de acordo com Daniel capítulo 12. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, nesse livro, Daniel capítulo 12. Esse capítulo é muito curto, ele não é longo, e eu quero ler os 13 versículos desse capítulo aqui com você. Você também que está nos acompanhando aí, se você tiver uma Bíblia perto, abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Daniel capítulo 12, do verso 1 em diante. Daniel capítulo 12, do verso 1 em diante. Lembrando vocês aqui, e você que está acompanhando o nosso programa, que esse capítulo, ele segue uma sequência. Tudo começou no capítulo 10, com aquela manifestação de Miguel, com a disputa, com a luta espiritual, com o jejum, com a oração de Daniel, com a visão do conflito que ele teve, depois com aquela revelação das guerras das nações, e com as dificuldades e tribulações que viriam nos últimos dias, e é nesse clima das dificuldades dos últimos dias que se inicia o capítulo 12, sequência direta aqui do capítulo 11. Diz assim:
Nesse tempo, em que tempo? No tempo quando todas as forças humanas estiverem unidas. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre o ateísmo, sobre as falsas religiões, sobre essa simbiose, essa união híbrida de poderes aparentemente opostos, mas que vão se unir e manifestar no final dos tempos um sentimento muito mais fundamentalista e contrário àqueles que preferem seguir a verdade de Deus. Quando nós estivermos vivendo essa intolerância, nesse tempo do fim, se levantará Miguel. E Miguel nós sabemos que é a pessoa do nosso Senhor Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, nesse tempo de angústia, qual é a palavra de Deus? Será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. E esse livro nós conhecemos bem. Ele aparece nas mãos de Deus lá no capítulo 7 de Daniel, no dia do juízo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um numa banda do rio, outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, pois, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, esse é o texto de Daniel capítulo 12. E nós somos introduzidos aqui à figura de Miguel, que no final vai se levantar para defender o seu povo. E esse levantar-se de Jesus simboliza uma nova atitude dele em relação àquilo que ele está realizando no céu. Nós sabemos que hoje ele é nosso sacerdote. E o livro de Daniel enfatiza esse único sacerdócio de Jesus e chama de abominação desoladora tudo aquilo que a humanidade faz para se interpor entre essa singularidade e essa liberdade que nós temos entre nós e o nosso Senhor como nosso representante. E nós vimos que durante toda a história, a humanidade procurou nutrir aquele sentimento de Babilônia, que é fazer tudo por si mesma, que é se unir, que é determinar o seu futuro, que é se autodeterminar, que é poder levar o mundo e segurar as rédeas da história de acordo com a sua própria vontade. Até na religião é assim, porque a religião que nós nutrimos no coração é basicamente humana. Ela depende daquilo que eu faço, ela depende do meu bom comportamento para eu ser abençoado, ela depende das promessas que eu pago, dos dízimos, das ofertas que eu dou. Esse é o falso evangelho que é ensinado. Ou então, se você for olhar de um lado mais espiritualista, algumas religiões mais espíritas sempre ensinam que você tem que ser bonzinho, porque é sendo bonzinho que você vai evoluir o seu espírito, é sendo bonzinho que você vai alcançar a iluminação. Qualquer que seja o ramo religioso, sempre a humanidade e o homem enfatizado. E isso é chamado na Bíblia de abominação desoladora, porque isso lança fora a centralidade da graça de Deus. E nós vimos na história que nenhum fenômeno eclesiástico ou sociológico conseguiu concretizar isso com tanto poder como o cristianismo da Idade Média, o cristianismo romano. E o livro de Daniel descreve o desenvolvimento disso. E fala que esse sentimento iria crescer, esse sentimento persecutório iria crescer, até que nos últimos dias, esse sentimento seria tão grande que o povo de Deus seria perseguido, que o povo de Deus passaria por tribulações terríveis,
E uma coisa eu digo para você, eu não sou profeta da catástrofe, não quero deixar ninguém assustado, mas nós sabemos, e você sabe, no fundo do seu coração, que dias melhores não virão. Não é? Dias melhores não virão. Não é? Tem música que fala, né? Vivemos esperando dias melhores, é o que fala uma música aí, né? A gente vive esperando de fato dias melhores, né? Dias melhores, dias em que tudo vai ser perfeito. Aquele famoso Pasárgada de Manuel Bandeira, né? Vou-me embora para Pasárgada, lá eu serei feliz. Nós sempre esperamos isso, idealizamos isso. Mas a nossa humanidade segue por um caminho diferente. E os poderes do mal estão se juntando e se unindo cada vez mais, e unindo as pessoas cada vez mais, para gerar essa tribulação. Quem for fiel a Deus vai enfrentar dificuldades. Dificuldades estão determinadas, mas elas não são fatais, elas não são finais. Jesus descreve isso como dores de parto, para o nascimento de uma nova realidade. Por isso ele diz, será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro. E ele fala mais ainda, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E a Bíblia fala que quando Miguel se levantar, quando Jesus se levantar e deixar de interceder, quando o juízo terminar, quando ele se transformar na pedra, na rocha, que será lançada em direção a esse planeta para implantar o reino eterno, ele virá e vai trazer do pó da terra aqueles que dormiram e que acreditaram nessa verdade que você hoje está recebendo, e que abraçaram essa verdade no coração. A Bíblia termina com a promessa da ressurreição. Mas uma coisa interessante, não é? Ressurreição pressupõe o que antes? O que pressupõe? Oi? Somente quem é ressuscitado? Quem morre. E ninguém gosta de ouvir falar nisso, não é mesmo? O ser humano não quer ressurreição. E eu cheguei a essa conclusão. Sabe? A gente fala da vida eterna, da ressurreição e da vida eterna. Mas a gente nunca fala da ressurreição e da vida eterna com alegria. A gente sempre fala da ressurreição e da vida eterna com uma espécie de acomodamento. Não é? É como se fosse assim, um lenitivo. É assim uma coisa, um conforto. Não é? Ela não é alegria, é um conforto. O ser humano não quer a vida eterna. O ser humano quer imortalidade. É isso que a gente quer. A gente não quer a ideia de que, não, eu vou morrer para que eu possa viver, de fato, a vida eterna. Não, a gente quer imortalidade. A gente quer viver para sempre o agora. A gente quer ficar cristalizado no que a gente tem de vida. E quer continuar vivendo essa miséria que é subvida para sempre. Na verdade, há dentro de cada um de nós um espírito meio que draculesco, né? Vampiresco, não é mesmo? A gente vive a nossa vida sugando energias para poder manter essa nossa existência aqui. É assim que a gente vive. A gente quer imortalidade. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente quer a imortalidade do agora. A gente quer experimentar todos os prazeres agora. A gente quer todas as nossas conquistas para o agora. Todas as nossas realizações. Nós queremos encaixar todo o nosso plano de vida para o nosso tempo presente. E essa sede da imortalidade tira de nós o prazer e a certeza da alegria da vida eterna. Porque a vida eterna pressupõe morte e pressupõe ressurreição. E o convite de Jesus e a proposta dele é de vida eterna, é de ressurreição. Ele mesmo disse que foi assim com ele. Ele se comparou a um grão. Se o grão, ao ser lançado na terra, não morrer, ele não dá fruto. Mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Se você quiser me seguir, tem que tomar a sua cruz, tem que ir morrendo cada dia. O Evangelho pressupõe morte, mas a morte, ela não é o fim em si mesma, porque o resultado final é a vida eterna. E ele diz que muitos que dormem no pó da terra ouvirão a voz do arcanjo, como nós vimos aqui, e ressuscitarão. O livro do Apocalipse fala sobre as ressurreições, eu não vou entrar nesses detalhes aqui hoje. Haverão duas ressurreições, a ressurreição da salvação, a ressurreição da condenação. Há uma ressurreição especial, e Jesus prometeu isso para aqueles que o condenaram e que tomaram parte ativa no processo da condenação dele. E se você tiver dúvidas sobre isso, eu aconselho você a estudar a Bíblia, aconselho você a assistir o programa Na Mira da Verdade, não é mesmo, Tito? Né? Tito está aqui, ele pode fazer a sua pergunta para o professor Leandro Quadros, ele pode te ajudar a entender mais. Mas eu aconselho você a buscar, a compreender mais isso que nós estamos dizendo aqui agora, porque nosso tempo é curto e não há como nos aprofundarmos nesses assuntos. Mas a palavra diz que Deus quer nos dar a vida eterna e quer nos conceder isso. E quem tem a vida eterna dentro de si,
quem já foi habitado por esse sentimento da vida eterna, deixa de lado essa sede da imortalidade, de querer viver o imortal aqui agora. E é por isso que alcança a sabedoria. É por isso que esses são chamados de sábios. E eles resplandecerão como as estrelas, como a luz no firmamento. E vão conduzir muitos à justiça, porque eles já foram pacificados pelo Evangelho de Jesus. E aí, o livro de Daniel encerra. E o livro termina da seguinte forma. O anjo diz assim, de acordo com o que nós lemos, né? Depois de falar sobre isso, diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras do livro até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. E o saber sobre este livro, aqui, não se refere ao saber tecnológico, embora muitos tenham aplicado assim esse texto. É claro que o saber tecnológico também se evoluiu, mas o saber sobre as profecias desse livro iria se multiplicar. E o fato de nós estarmos aqui reunidos, estudando e compreendendo, e chamando de A Verdade a série que trata do livro de Daniel, já é uma prova de que vivemos em que tempo? No tempo do fim. Nesse versículo que nós lemos aqui, todo o conteúdo do livro de Daniel foi fechado. Quando o anjo disse para ele, encerra essas palavras, tudo o que aparece depois, e as palavras ainda continuam, porque há ainda um conteúdo que é dito depois, mas tudo aquilo que aparece depois já não traz novidade nenhuma. Tudo já foi tratado antes do livro. O livro de Daniel é encerrado nesse versículo, que nós acabamos de ler aqui agora. Há diálogos, há menção de um tempo, há ainda palavras que são mencionadas, mas tudo isso é encontrado dentro do conteúdo do livro do profeta Daniel. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que ficam intrigadas com esse capítulo 12 e ficam tentando encontrar significados diferentes para esses 1.290 dias, 1.335 dias, e ficam buscando encontrar outros cumprimentos na profecia. O livro já foi encerrado, tudo já foi dito. O que agora acontece é simplesmente um diálogo que vai ser relativo a Daniel e vai preparar o coração daquele que está encerrando o estudo e a leitura do livro como nós aqui. E aqui Daniel nos fala de uma coisa muito interessante. Ele diz que ele vê esse homem vestido de linho, que é o príncipe do capítulo 8, que é o filho do homem do capítulo 7, que é a pedra do capítulo 2, que é o Messias que é sacrificado do capítulo 9, que é o príncipe Miguel do capítulo 10, 11, 12, esse homem vestido de linho, glorificado, ele levanta as mãos, porque uma pergunta é feita. Ele vê dois anjos, um de um lado do outro do rio, ele está às margens do rio, desde o capítulo 10, e ele vê um perguntando para o outro, até quando? Lembra dessa pergunta do capítulo 8? Não é? No capítulo 8 não é feita uma pergunta? Quanto tempo levarão para se cumprir essas maravilhas? Quando isso vai se cumprir? Quando essas profecias vão se cumprir? Quando tudo isso vai acontecer? E essa é a grande pergunta. E qual é a resposta? O texto nos diz aqui que Jesus, ele levanta as mãos e diz, levanta as duas mãos e jura por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nós aqui, no restante do livro, somos apresentados a algumas sequências de tempo, como eu falei para vocês. Esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo já são conhecidos de quem estuda Daniel. A única diferença é que ele diz ali no final que até ser posta a abominação desoladora, quando ela for posta, quando for tirado o sacrifício diário e posta a abominação desoladora, haverão 1.290 dias. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que espera e aquele que alcança até 1.335 dias. Aí fala, nossa, mais conta, mais cálculo, mais gráfico, ou livro matemático esse de Daniel. É simples, gente, é simples entender isso. O princípio para a gente compreender as profecias já foram revelados aqui. Não é? Lembra que tempo significa o quê? De acordo com o próprio livro. Ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, quando ele fala 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele está se referindo a 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio. Nós já estudamos isso aqui é só recordação do que nós vimos. Lembra que eu falei para vocês do princípio do reducionismo, da profecia simbólica, em Daniel? Então, um dia simboliza o que mesmo? 1 ano. Então, quando se fala de 3 tempos e meio, nós temos, de acordo com o calendário judaico, que é de cada mês durando 30 dias, nós temos 1.260 dias. É aquele tempo que vocês já conhecem. 1.260 dias são
1.260 anos. E nós sabemos que esse período de tempo começou no ano 538, quando foi posta aquilo que Daniel chama de abominação desoladora. Em outras palavras, quando o cristianismo recebeu poder político estatal, mesclou o poder religioso e, de fato, impôs uma série de enganos e de doutrinas erradas como sendo dogma para toda a humanidade. E isso acontece quando as últimas tribos bárbaras que se opunham ao cristianismo romano oficial foram destruídas. Então, isso aqui vocês já conhecem. Eu já falei para vocês, isso aqui já está claro, os 1.260 anos. Jesus levanta as mãos e jura por aquele que vive eternamente que essas profecias se cumpririam e o tempo do fim chegaria e tudo isso aconteceria depois desse tempo, depois de 1798, nos nossos dias, nos últimos dias. Mas fica um mistério, né? E esses 1.290 dias? E esses 1.335 dias? Como é que a gente entende isso? Se o dia simboliza um ano, quer dizer que está tudo dentro do mesmo pacote, não é mesmo? E se vocês concordam comigo aqui, que o livro de Daniel foi encerrado antes, logo no começo do bate-papo deles ali, então esses 1.290 dias e esses 1.335 dias se referem às profecias que já estão no livro de Daniel. Tem nada de novo aqui. É só uma forma diferente de falar daquilo que já é. É só uma informaçãozinha a mais que está sendo dada para aquilo que já foi revelado já. Então, esses períodos de tempo, eles não trazem nada de diferente. Eles estão tratando da mesma época. O maior período de tempo da profecia, nós já estudamos, que foram os 2.300 anos, do capítulo 8. Está tudo inserido ali dentro. Só que aí o anjo diz o seguinte: quando o sacrifício diário for tirado, e quando fala de sacrifício diário, entenda o seguinte: isso tem a ver com a obra de Jesus, com o sacerdócio dele, com o valor do sacrifício dele. Quando o cristianismo der um passo para remover Jesus da centralidade, quando esse passo for dado, os 1.290 dias vão começar. E sabe quando isso começa? É simples, é só a gente olhar para a história. No ano 508, Clovis, rei dos francos, que se tornou depois a França, ele se levanta como o novo Constantino, um próprio título que ele mesmo recebeu, como defensor e como espada da igreja. E ele começa a eliminar aquelas tribos que não aceitavam a posição ou o senhorio do bispo de Roma. No ano 508, ele já concede poder militar, porque ele se coloca como sendo espada nas mãos da igreja. Então, já foi um embrião para aquilo que depois nós vimos que seria o centro da Idade das Trevas, o espírito da Idade Média. Então, no ano 508 o negócio começa. Então, os 1.290 anos começam no ano 508, quando Clovis, rei dos francos, aí começa a lutar pela igreja. Se você somar 1.290 dias, que são 1.290 anos, que anos você chega? Que ano você chega? Exatamente o ano quando a igreja perde o poder e, ironicamente, o Papa é preso por um francês. Vê como que as coisas são? Não é? O livro do Apocalipse fala, se alguém leva para cativeiro vai. Quem fere com a espada vai ser ferido. E é isso que acontece com a história da igreja. Levou para cativeiro e se usou da espada, foi vítima do próprio veneno. E foi isso que aconteceu. Então, os 1.290 anos se encaixam dessa forma, com o início de Clovis, esse rei dos francos, que começa a lutar pela igreja, e depois, quando a igreja perde o poder. E os 1.335 dias? Se você tomar essa mesma data aí, que é o que o anjo está dizendo, olha, essa data, quando o negócio começar, quando as lutas contra aqueles 3 chifrinhos, lembra do capítulo 7? Quando as lutas contra os povos bárbaros começarem, é a partir daí que começa esse tempo. Se você jogar 1.335 anos, você chega em que ano? 1843, que é um ano antes do ano término das 2.300 tardes e manhãs. Feliz é aquele que chega nesse tempo. Ou seja, feliz é aquele que alcança o tempo do fim e tem a sua mente aberta para essas compreensões, para tudo isso que você aprendeu. Por isso, aos olhos do céu, vocês que vivem depois dessa data, são bem-aventurados, são felizes, porque vocês receberam e estão recebendo um conteúdo da verdade que muitos não receberam e muitos não tiveram acesso. E vocês hoje têm. Por isso que os sábios entendem. Aqueles que procedem perversamente não compreenderão, mas os sábios entenderão. Por isso essa profecia tem muito a ver conosco. E eu quis tratar do livro de Daniel ao falar da verdade,
porque ele é um livro para os últimos dias. Esse livro está fechado até os últimos dias, é o que diz. E o livro de Daniel é apresentado para nós, aqui no texto, como sendo fechado. Tu, Daniel, encerra as palavras e fecha as palavras até o tempo do fim. Muitos vão procurar saber. O saber vai se multiplicar, mas essas palavras são para o tempo do fim. E o livro foi fechado. Só que diante dos nossos olhos, ele foi aberto. E sabe por quê? Porque a própria compreensão do livro de Daniel também já é um evento profético. E há uma reatualização, será que melhor dizendo, será que eu posso dizer assim? Desse final do livro, no livro do Apocalipse. E eu quero terminar falando isso aqui com vocês. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Não se esqueçam do que nós lemos agora. Deixa o seu dedinho marcando aí, Daniel 12, tá bom? Fica com o dedinho em Daniel 12. Vamos lá em Apocalipse capítulo 10, tá? Apocalipse capítulo 10. As visões agora não são tidas mais por Daniel, obviamente. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, muito tempo depois, mais de 500 anos depois, ele tem uma visão. E essa visão que ele tem, fala sobre os últimos dias. E ele diz assim: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Ora, quem somente na Bíblia é descrito dessa forma? Vindo em nuvens, com um arco-íris sobre a cabeça, com o rosto brilhando como o sol, com pernas como colunas de fogo. Quem somente é descrito assim? Deus, Jesus. Ele está vendo aqui Jesus. Ele vê Jesus descendo. Isso aqui não é uma visão do fim. Não é uma visão da descrição da volta de Jesus. Pelo contrário, é uma manifestação de Jesus que ele está recebendo. Ele vem. Tendo na mão o quê? O que ele tinha na mão? Ele vê Jesus descendo dessa forma e ele tinha na mão um livrinho aberto. Tinha um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Já não haverá o quê? Demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, aquele que está com o pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa visão, como eu disse para vocês, é uma reatualização da visão de Daniel no capítulo 12. Porque esse é o término do livro de Daniel. E vocês percebem as semelhanças aqui? Daniel vê o mesmo ser, Jesus, em pé sobre as águas. E quando perguntam quando vão se cumprir essas profecias, essas maravilhas, ele levanta as 2 mãos aos céus e jura por aquele que vive eternamente que isso seria depois dos 1260 anos. É o que ele fala. Só que aqui, João, tendo essa perspectiva já do tempo do fim, do nosso tempo, a visão acontece, mas ela tem algumas diferenças. Ele vê Jesus descendo e ele tem na mão agora um livrinho. E o livrinho está fechado? No final do livro de Daniel, falou de um livro fechado, não falou? E qual era o livro fechado lá no final do livro de Daniel? Qual era o livro que Daniel fechou? Era o próprio livro dele. As tuas palavras não vão ser entendidas. Suas profecias não serão entendidas até o tempo do fim. Esse é o significado de encerrar o livro. Acabou, encerrou. Só que agora aparece Jesus com um livrinho aberto, oferecendo. E o profeta João, ele é uma figura aqui arquetípica da humanidade, do povo de Deus. Ele é um símbolo. Ele vê o livrinho aberto e ele vê o anjo que levanta a mão direita. Ele tem um pé no mar
e um pé na terra, simbolizando aqui a universalidade da mensagem dele. Ele levanta as mãos ao céu e da mesma forma como no capítulo 12, ele jura por aquele que vive eternamente, ou jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. No capítulo 12 de Daniel, ele disse que haveria um tempo ainda, não disse? Haveria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o que ele diz agora? Ele levanta a mão e o que ele diz? Já não há mais tempo. Em grego original ele diz não há mais cronos, não há mais tempo. Ou seja, não há mais cálculo, não há mais profecia para se escoar, não há mais limitações proféticas na ampulheta divina. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Já vai acontecer. Ele levanta a mão e jura. E é interessante que ele jura, e ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, mas ele acrescenta algo mais no juramento dele. O mesmo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E sabe onde você encontra essa frase, dessa forma, desse jeitinho? Sabe onde? Curiosamente, no texto do mandamento do sábado. Não é? Não é o que diz ali no texto? Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele levanta a mão e jura, falando nos últimos dias, ele fala do julgamento, ele fala que não há mais tempo, e ele relembra a humanidade de que Deus é o Criador, e relembra a humanidade a lei de Deus, e relembra a humanidade o mandamento que é esquecido da lei de Deus. São exatamente os mesmos temas que Daniel trata. Daniel fala da lei pisada, da lei mudada, da lei esquecida, fala do tempo, e tudo isso ele fala. E ele cita ainda o mandamento do sábado aqui, nesse juramento dele. E depois ele estende o livro para o João comer. E João come o livro. E esse comer o livro é um ato simbólico. É devorar o conteúdo, é entender, é receber para dentro de si a mensagem, é internalizar a mensagem. É aquilo que eu tenho dito para você. Não é só ter um conhecimento intelectual da verdade. É você viver essa verdade na sua vida. É ter dentro de você. João come. E há, claro, aqui uma reação. Diz que na boca dele é doce como mel, pois ele tem uma azia danada, um mal-estar danado quando ele come aquilo, né? Fica mal. E claro que isso tem um significado profético na história, eu não vou abordar isso agora, mas isso também tem um significado existencial. Porque a verdade, para a gente, ela sempre nos causa essa reação. Falar da verdade é muito bom, ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Me fala a verdade, por mais que doa, me fala, não é assim que a gente faz? Né? Eu quero saber a verdade, não me deixa na ignorância, não é mesmo? Ninguém quer ser enganado, né? Ninguém quer ser o último a saber, por mais que doa eu quero saber. Verdade ao mesmo tempo é doce, mas ao mesmo tempo ela pode ser amarga. E eu acredito que muita coisa amarga tenha sido dita aqui durante essa série para vocês que estão assistindo, para você que está acompanhando. Muita coisa que vai contra convicções, ou ideias, ou tradições, ou pensamentos seus. Mas a verdade é assim, meu irmão. A verdade é assim, meu querido. Ela é doce, mas ela causa revoluções dentro do nosso coração. Ela não deixa ninguém passivo. Ela não deixa ninguém vivendo o seu status quo. Pelo contrário, é revolução pura vinda de Deus. Tudo aqui está bonitinho, eu estou aqui politicamente correto, terninho e gravata, falando para você, tudo certinho. Mas há um conteúdo revolucionário na palavra que eu estou dizendo. É de transformar a nossa realidade, de transformar a nossa sociedade, transformar a minha forma de pensar, a minha maneira de ser. O anjo entrega o livro, e o livrinho aberto é o livrinho de Daniel, é o livrinho que seria entendido nos últimos dias. Então hoje, esse auditório aqui, ouvindo essa palavra, hoje você alcançando essa palavra via internet, via Novo Tempo, via DVD, isso é cumprimento profético. Você está vivendo agora o cumprimento de uma profecia. Porque há 200 anos atrás, ninguém tinha a mínima percepção disso que eu digo para vocês agora. Há 300 anos atrás, ninguém sonhava encontrar em Daniel o que eu estou dizendo para vocês agora. E vocês ouviram isso em 12 programas. De forma simples, clara, sendo abordado com leveza aqui. Porque o conteúdo da palavra hoje está escancaradamente acessível a cada um de nós. Escancaradamente acessível a cada um de nós. Agora, basta eu ter no meu coração o sentimento de como viver esses dias. Você tem a verdade. E o que ela vai gerar na tua vida? Qual vai ser a tua resposta? O livro de Daniel termina... Vocês não vão enxergar o que está escrito aqui, né? O livro de Daniel termina do mesmo jeito como começa. Lembra que o capítulo 1 nos fala do cativeiro? Todo mundo sendo levado para o cativeiro? Não é?
termina com uma nota triste do cativeiro. E o primeiro capítulo é curtinho, e é seguido pelo capítulo 2, que é longo, e é o capítulo do sonho, da visão da estátua, que conta toda a história da humanidade ali, não é? Da mesma forma, o capítulo 12 é curto, e ele é precedido pelo capítulo 11, que é longo, enorme, é o maior capítulo, 45 versículos, né? Cheio de informações. O livro ele é mais ou menos aquela estrutura sanduíche que eu falei para vocês, né? O final é igual o começo, né? E tem um recheio no meio, né? Ele é assim. Mas tem muitas semelhanças entre Daniel 1 e o final do livro. Vocês não estão enxergando, mas eu vou contar para vocês aqui, tá? No capítulo 1, Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor. E ele deixou a cidade desolada. No capítulo 11 e 12, nós vemos que o povo de Deus vai ser atacado por poderes do mal. Mas esses poderes do mal serão destruídos. No capítulo 1, Daniel e seus amigos sofreram uma prova de 10 dias. Lembram disso? Que eles foram provados, não é? Eles recusaram comer da comida oferecida. O povo de Deus também passará por uma tribulação, mas também vai vencer essa tribulação como Daniel venceu. Lá Daniel, depois da tribulação, se tornou sábio, ele e seus companheiros, e tinham compreensão 10 vezes mais do que os magos e os encantadores da Babilônia. No capítulo 12 diz que aqueles que entendem a palavra do Senhor e que passarem pela provação se tornarão sábios e vão compreender aquilo que os ímpios não podem compreender. No capítulo 1 de Daniel diz que Daniel e seus amigos foram examinados pelo rei Nabucodonosor no fim dos dias da provação deles. Assim como todos nós estamos comparecendo diante do tribunal do Senhor nos últimos dias. E no final do capítulo 1 diz que Daniel, por ter sido fiel, tinha a melhor aparência, ele e os seus companheiros, e se distinguiam em tudo, foram honrados e foram promovidos para estar na presença real. E aqueles que foram aprovados pela graça do Senhor Jesus, resplandecerão como o fulgor do firmamento, como as estrelas do céu, para sempre, na presença não de Nabucodonosor, mas na presença do Rei do Universo. Percebem a semelhança? Essa é a mensagem, essa é a verdade de Deus para cada um de nós aqui. Como nós vamos viver os últimos dias? Como você vive os últimos dias? A grande preocupação da Bíblia nunca foi em marcar data ou mostrar para nós quando seria. Muito pelo contrário. A preocupação de Jesus é falar para mim e para você como e com que espírito encararmos esse tempo, essa época em que nós vivemos. Quando Jesus foi perguntado para os seus discípulos quando essas coisas aconteceriam, o mesmo Jesus que aparece em Daniel e aqui em Apocalipse, mostrando e falando sobre o fim, ele nos deu sinais do fim nos seus sermões, lá no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, em Lucas capítulo 21, você lê nos Evangelhos. Mas a principal preocupação de Jesus não foi em deixar datas. A principal preocupação de Jesus foi nos mostrar como viver nesse tempo do fim. E ele contou histórias. Contou a história do servo bom e do servo mau, daquele servo que, sendo bom, administra bem, cuida bem daqueles que estão debaixo de si, mas também fala que a demora, a espera, esse tempo de aguardo que nós estamos vivendo, pode fazer com que suba no coração dos seus servos um sentimento ruim. As pessoas podem se tornar opressoras, podem querer dominar os seus irmãos, podem querer reprimir, podem querer ser ditadores do próximo, tudo pela demora. Ele diz que isso pode acontecer, não deve ser assim com vocês. Ou então as pessoas podem ser tomadas por um sentimento de produtividade, de querer fazer tudo, não, vamos apressar, vamos fazer, vamos ser para Deus, vamos fazer para Deus. E em nome disso, passar por cima de pessoas, desconsiderar a essência do Evangelho, em nome de resultados, em nome de números, em nome de objetivos finais. Isso é servo mau que age dessa forma. Ou então, ele diz também, contando as parábolas e as histórias dele, que muitos podem dormir, como as virgens da parábola que ele conta. E o sono vem, a letargia. Porque ao mesmo tempo que todo mundo fala de fim, a gente vai criando uma crosta, né? E a gente vive a nossa vida, esquecendo do fim. Parece que o fim não existe. O fim é só uma coisa particular minha. O fim acontece quando eu morro. Jesus volta para quem morre, como diz o ditado aí. Não é assim? A gente esquece disso. E a gente vive a nossa vida no sono. Mas haverá um momento, e o momento está chegando, de sermos sacudidos e acordados. E você vai ter reserva de paixão, de fogo do Espírito Santo no seu coração. 5 virgens não tinham. Outras 5 tinham óleo, azeite para suas lampadinhas ali, para suas lanternas, na história que Jesus conta. Você tem reserva, fogo de paixão do Espírito na tua vida, para acordar você do sono, para entender o tempo que você vive. Ele também conta a parábola dos talentos, de dons que foram dados.
e do patrão que vai embora, e deixa, e sempre há demora. E o patrão vai e o povo fica ali cuidando daquilo que é dele. Só que o servo, que não administra, ele projeta a sua maldade do coração no seu senhor. Ele acha que o seu senhor é mau. O seu senhor semeia onde ele não colhe, onde não plantou. Ele é ruim, ele projeta a si mesmo. E o medo que ele tem do patrão, o medo que ele tem de Deus, faz com que ele viva uma vida sem produtividade nenhuma. E tem muita gente assim nessa letargia. Receberam dons de Deus, todos vocês, possibilidade de fazer acontecer muita coisa, mas vivem a vida na mediocridade do dia a dia. Enquanto isso, o fim chegando. Ou então muitos vão ser pegos de surpresa, como na história e na descrição do juízo final, quando ele coloca a humanidade como aquele que separa as ovelhas dos cabritos, e diz: vinde benditos de meu Pai, porque vocês acolheram, alimentaram, vocês receberam, vocês vestiram, vocês deram pão, deram água, para todos os pequeninos necessitados. Por isso venham receber o reino, que eu preparei para vocês antes da criação do universo. Eles falam: mas quando, Senhor, que nós te vimos necessitado? Aí Jesus ensina que você vê Deus, e você abraça Jesus, e você ama a Deus, quando você abraça Jesus, e quando você tem a sensibilidade de reconhecer Jesus no próximo. E cada um à sua volta. Cada um à sua volta. Todo bem feito, todo benefício estendido. E todo bem feito não como compra de graça, todo bem feito como resposta de amor à vida, é feito para Jesus. E essas pessoas fazem isso sem um sentimento religioso, porque eles não: quando, Senhor, te vimos assim? Por outro lado, outros caem na obviedade da religião e falam: Senhor, nós nunca te vimos assim. A nossa vida sempre foi cheia de culto, cheia de regras, cheia de... Nós sempre nos voltamos para aquilo que nós conhecíamos, nunca vimos você nessa situação. Porque nós sempre pertencemos ao nosso grupinho, sempre fomos isolados, vivemos nossa vidinha de aquário, isolados do mundo, assim. Quando te vimos assim? Por isso, meus irmãos, a verdade do Evangelho é que você se liberte de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te trava para a vida. Seja livre. Viva a vida na consciência dos últimos dias. Viva a sua vida como servo fiel, que cuida bem daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Viva a sua vida como aquele que não tem medo de Deus, como aquele que vive uma vida produtiva. Alimente fogo, paixão do Evangelho no seu coração, pela leitura, pelo entendimento da palavra, pelo amor à verdade. E trate bem as pessoas. Não pense que você, por dar um dinheirinho por uma ONG, por participar de um mutirãozinho feito aí por qualquer instituição de caridade, fiz a minha parte. Não é assim. É aquele que vai vivendo fazendo bem. E aquele que faz o bem de forma desinteressada, esse é aquele que espera pelo fim. O livro de Daniel termina dizendo o seguinte, e esse é o último versículo, diz assim: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Quem espera pelo fim não espera de braços cruzados, na letargia, torcendo para que o mundo acabe. Porque esse é o sentimento de muitos. Quanto pior, melhor. É tragédia, é tsunami, é terrorismo, é morte, é catástrofe, é terremoto. Amém, Jesus está voltando. Quanto pior, melhor. Esse sentimento é do diabo, meus irmãos. E eu falo isso sem receio. É do diabo. Porque aquele que espera o fim, com o coração cheio do Evangelho, produz o Evangelho. Vive como Jesus viveu. E foi isso que ele nos ensinou. E ele disse aqui: segue o teu caminho. Não parado, não de braços cruzados, mas o caminho do Evangelho. Você vai descansar, mas no final você vai se levantar para receber a tua herança, a herança prometida para todos aqueles que receberam o reino de Deus. Essa é a palavra da verdade, essa é a promessa de Deus para todos vocês. E eu espero que esse conhecimento não seja desperdiçado. Entesoure isso na tua vida e viva isso com a visceralidade de tudo aquilo que você possui como sendo o mais importante. E viva isso como sendo o elemento motivador da tua vida, da tua existência. Não trate o Evangelho como nada banal, ele não é. Ele é cheiro de vida para aqueles que são salvos, mas ele também é morte para aqueles que rejeitam. Receba a palavra da verdade. E eu peço que a oração de todos e aquele texto do Evangelho se cumpra na tua vida, na vida de vocês aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sejam livres, sejam todos livres, todos, livres pela verdade. E que naquele dia, todos nós possamos estar unidos, junto de Miguel, o nosso defensor,
recebendo a herança da vida eterna que Ele prometeu para cada um de nós. Que seja assim para todos vocês, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Então diz a você também aí um amém bem forte. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Nós louvamos a Ti, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por termos recebido durante esses programas, durante esses encontros, o conhecimento da verdade. Que essa verdade brilhe em nossa vida. Essa é a palavra para os últimos dias. É mensagem para aqueles que estão vivendo nesse mundo tão conturbado. Para pessoas que estão sendo enganadas por falsas religiões, que estão sendo iludidas por lobos que não são pastores, por pessoas que estão sendo vítimas do sentimento de Babel. Nós todos somos seus príncipes exilados. Nós todos somos como Daniel. Estamos exilados, longe de casa, vivendo em Babilônia. Mas nós queremos atravessar as provações e sabemos que podemos contar com a sua presença no meio do fogo, no meio da cova dos leões, no meio das dificuldades, lutando contra os inimigos invisíveis que nos perturbam, nos libertando e garantindo por fim a nossa herança eterna. Que essa verdade fique em nosso coração e que o Senhor nos abençoe com a salvação final da Tua graça. É o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.